Glória a Deus, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Tiago, capítulo de número 4, para nós darmos sequência àquilo que não tem sido uma série, mas tem tido uma certa sequência dentro daquilo que nós temos falado, seja nas quintas-feiras, seja em outros momentos que eu tenho tido a oportunidade de compartilhar com os irmãos em alguma meditação. Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Até o versículo de número 10. Diz assim então, a palavra do nosso Deus, por meio de Tiago. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, eu tenho, como eu disse, nas ocasiões e oportunidades de meditar na palavra do nosso Deus, pensado com os irmãos naquilo que devemos louvar a Deus por estar existindo no nosso coração e de fato deve existir. O desejo de, em mais um ano que se inicia, nós iniciarmos tendo como proposta, como objetivo, compromisso, fazermos mais do que fizemos para Deus o ano passado ou o ano que se passou. Como crentes, nós não devemos nos contentar de achar que o que fizemos ou o que estamos fazendo é suficiente. De maneira nenhuma. Até o último dia da nossa vida, por mais que a gente faça tantas coisas para Deus, nós não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação. E ainda assim, é pouco para com aquilo que Deus espera que a gente faça. Mas, uma vez que a gente tem tido esse desejo, Deus tem nos despertado para isso, e faz não por nós, mas por causa da obra de Cristo, e da operação do Espírito Santo em nós, nós vimos justamente, dentro desse contexto que eu acabei de dizer, Paulo escrevendo a crentes, na sua carta aos Gálatas, falando a respeito daquilo que também um dia nasceu no coração daqueles crentes. Eles foram instruídos, ensinados no Evangelho, naquilo que vem da parte de Deus. E eles então deram sequência
colocando em prática esses ensinos. Só que, como nós analisamos lá no capítulo 5 de Gálatas, no versículo 7, o apóstolo Paulo chama a atenção desses crentes, porque eles começaram bem, mas eles pararam no meio do caminho. E o que a gente tem pensado é que isso não é diferente para conosco, principalmente nas coisas espirituais. Nós começamos bem, mas nós não sabemos o que nos espera no dia seguinte. E às vezes o que nos espera no próximo dia não são coisas assim muito agradáveis. E a gente se abate, a gente se esquece, perde a motivação, e aí o tempo vai se passando, o que a gente começou bem, já parou pelo meio do caminho. O que eu tenho incentivado a igreja nesses primeiros dias do ano é para a gente não se perder no meio do caminho. É para de fato a gente ter esse sentimento, mas considerar algumas coisas que nós já consideramos, vigiarmos, perseverarmos e chegar ao final desse ano, ainda que atravessando vales da sombra da morte, mas dando glórias a Deus, porque conseguimos, pela graça dele, fazer mais do que fizemos no ano passado. E aí o desafio vai aumentando. 2024, nós temos que fazer mais do que fizemos em 2023, 2025 e por aí vai. Quanto mais tempo a gente viver nessa vida e quanto antes nós tivermos um encontro com Deus, mais compromisso a gente tem que assumir para com esse Deus. Não é fácil, é um desafio. E principalmente por aquilo que nós consideramos também em Gálatas, lá no capítulo 5, versículo 17, quando o apóstolo Paulo apresenta para nós de uma realidade que a gente tem que estar ciente, de que sem Cristo é impossível nós desejarmos coisas espirituais. Paulo vai dizer aos Efésios que nós estamos mortos espiritualmente. Então a gente não quer nada com Deus, mas em Cristo a coisa se torna um pouquinho mais fácil, porque o Espírito Santo é aquele que é o único, preste atenção nisso, é o único que pode lutar contra a nossa carne. O que Paulo fala no capítulo 5, versículo 17, é que há uma luta. Quando temos Cristo Jesus, existe essa luta. Sem Ele, nós já estamos derrotados. E a gente tem que estar ciente sobre isso, porque não basta a gente ter como que eu posso dizer, né? A intenção, a boa intenção de, nesse ano eu quero ler mais a Bíblia, orar mais, quero ir mais na igreja, contribuir mais no reino, etc, etc. Não basta ter intenção, a gente precisa estar ciente do desafio que isso será, porque há uma luta, um embate, aonde nós somos inclinados a fazer aquilo que a nossa carne deseja. E é só o Espírito Santo que pode lutar contra a nossa carne. Então a tendência é a gente fazer como os Gálatas, parar no meio do caminho. E a gente sabe disso. Quantas coisas propomos na nossa vida, coisas espirituais que foram esquecidas. Talvez, e inclusive, algumas coisas neste ano, que a gente já parou pelo meio caminho. Mas não é porque nós paramos que a gente não deve retomar. Esse vai ser o desafio da nossa vida. Cessamos, mas a gente retoma e por aí vai. Na quinta-feira passada, nós avançamos um pouco mais dentro dessa realidade, onde eu tenho incentivado os irmãos a não pararem pelo meio do caminho, mas estarem cientes dessa realidade. Embate contra a carne, onde nós precisamos alimentar o nosso espírito. E aí, quinta-feira passada, nós tratamos aqui sobre uma passagem em Tiago, no capítulo 1, nos versículos 13 a 15, de que se há um embate, uma luta, porque nós temos tanto, ou permanecemos tendo a natureza carnal, mas em Cristo tendo uma outra natureza, uma nova natureza, que é a espiritual, nós vamos ser tentados. Nós vamos
ser tentados a fazer aquilo que não agrada a Deus, a abandonar e a desistir das coisas espirituais e a parar no meio do caminho. É isso que a gente analisou. Havendo então essa luta, infelizmente nós seremos tentados. E aí o que a gente observou e considerou é algumas questões que também precisam estar claras no nosso coração e na nossa mente a respeito da tentação. E para resumir, o que Tiago fala lá no primeiro capítulo é que ao sermos tentados, porque isso ainda fará parte da nossa realidade, nós não somos tentados por Deus. Não foi isso que aprendemos? Mas somos tentados pela própria cobiça do nosso coração, que ainda, infelizmente, continua pecaminoso e carnal. No capítulo 4 de Tiago, aqui ele vai reafirmar essa verdade, essa triste realidade, que nós como crentes, ainda que a gente não seja escravo do pecado, você será tentado, a começar por você ser um pecador, a começar por sua natureza pecaminosa. Mais especificamente, Tiago reafirma isso que nós vimos aqui sendo dito por ele no capítulo 1, também por aquilo que Paulo disse aos Gálatas, porque ele apresenta a realidade do que se passava na vida de crentes como nós, nos dias dele, dos quais ele escreve. E a gente conhece essa passagem. Eu aqui mesmo já a mencionei em alguns momentos. E eu quero chamar sua atenção para algumas coisas pelas quais Tiago está aqui dizendo sobre essa realidade de o crente ser tentado, ainda que ele deseje começar bem, ainda que ele deseje assumir compromissos de fazer mais para Deus e agradar a Deus. Versículos 1 e 2. Tiago menciona aqui palavras como guerras e contendas. No versículo 2, ele fala sobre cobiça e de assassinato. E na parte final do versículo 2, ele fala sobre algo relacionado a esses crentes também, que viviam a lutar e a fazer guerras. Infelizmente, estas coisas mencionadas por Tiago se aplicavam e eram uma realidade na vida desses crentes. Crentes que conheciam a Jesus Cristo. Crentes muito bem intencionados. Crentes muito bem comprometidos em viver o Evangelho. Mas que por serem pecadores e terem a natureza pecaminosa como uma realidade, estavam cometendo esses tipos de coisas porque estavam sendo tentados a estas coisas: guerras, contendas, cobiças, morte, lutas, e ele repete, guerras. O que Tiago está aqui mostrando, irmãos, é que eles estavam caindo em todas essas tentações terríveis, por causa do quê? Do próprio coração pecaminoso. Veja, o capítulo 1 que Tiago diz é que a tentação é uma realidade na vida do crente. E ali ele vai explicar o que o crente precisa entender a respeito da tentação. E o que ele esclarece é, quando o crente é tentado, não é por causa de Deus, mas é por causa do seu próprio coração. E agora no capítulo 4, o que ele fala é, ele apresenta um exemplo que tragicamente estava acontecendo na vida desses crentes. Porque ao serem tentados, eles estavam caindo em tentação, não por causa de Deus, mas por causa do próprio coração pecaminoso, do qual eles queriam satisfazer os prazeres da carne. Veja aí,
Nesses 3 primeiros versículos do capítulo 4, Tiago, depois de mencionar essas tentações todas que eles estavam caindo, ele diz, ou ele pergunta, de onde procedem tais coisas que nós mencionamos aqui? Ele induz esses crentes a pensarem aonde se encontrava a raiz daqueles problemas e de eles estarem caindo nessas tentações. Não é porque ele não sabia. Ele quer fazer com que esses crentes pensem por eles mesmos e pergunta, de onde procedem? Guerras, contendas que há entre vós, as cobiças, os assassinatos, e aí eu esqueci de mencionar, as invejas. De onde procedem esse modo de vida onde vocês estão lutando e travando guerras uns com os outros? E ele responde, de onde? Preste atenção, se não, vamos juntos aí? Deixa eu achar aqui, versículo 1, acharam? Vamos juntos? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne. Por que esses crentes estavam caindo nesses pecados e nessas tentações? Não era por culpa de Deus. É pela realidade presente na vida do crente. Na nossa vida, irmãos. Nós não somos mais escravos do pecado. Mas não dá para a gente ser inocente de dizer, 2023 eu vou buscar fazer mais coisas espirituais. E ignorar e se esquecer dessa realidade. Somos ainda pecadores, seremos tentados pelo nosso próprio coração. E Tiago usa a palavra militar, é uma guerra, um embate, o mesmo sentido que Paulo usou escrevendo aos Gálatas. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? E aí, lá no versículo 3, na parte final, ele apresenta aqui o motivo do porquê que eles cediam a essas tentações. Não apenas porque eram pecadores, tinham a natureza carnal, mas, veja aí, para esbanjardes em vossos prazeres. A natureza carnal é algo que nos inclina a satisfazer os prazeres dela. É interessante, porque a palavra no original aqui para prazeres, que aparece tanto no versículo 1, quanto na parte final do versículo 3, é a palavra hedone. E por que eu estou aqui trazendo isso para os irmãos? Porque na cultura grega, e vamos nos lembrar, a igreja naqueles dias não era uma igreja constituída apenas de judeus, conhecedores da lei, ensinados desde pequeno a decorar os 5 primeiros livros da lei. Não. Eram de judeus e gregos. Lembram lá do problema que houve na igreja dos Gálatas? 2 grupos. O primeiro deles eram, se lembram? Começa com Ju, termina com Deus. Judeus, judaizantes, legalistas, que obrigavam um outro grupo a serem como eles. E o outro grupo começa com Gem, termina com Tios. Os gentios. Quem eram os gentios? Gregos, pagãos, que haviam se convertido ao evangelho e ao cristianismo. Na cultura, então, dos gregos, quem era Hedone? Era a deusa grega filha de Eros. Os irmãos têm em mente aí o que significa a palavra Eros? Vem de erotizar, erótico, e a gente sabe o que significa. Essa deusa chamada Hedone
representava, obviamente, o prazer, ou seja, era a representação encarnada de uma vida prazerosa. Essa deusa justamente representa aquilo que é natural no ser humano, que é o quê? Satisfazer os desejos prazerosos do seu coração, da sua carne. Já ouviu aquele modo de vida chamado de hedonismo? Vem dessa palavra, que tem relação com essa deusa grega chamada Hedone. O que é o hedonismo? É o estilo de vida onde as pessoas buscam o prazer como o propósito e o fim da vida, o objetivo da vida. Estou aqui não para poder ter alguém para me privar de satisfazer os desejos do meu coração e da minha carne. É o estilo de vida que nós, infelizmente, temos testemunhado, aonde alguém casar virgem, isso é inadmissível. Por quê? Esse estilo de vida, esse modo de vida, é um modo de vida onde você tem como objetivo satisfazer o desejo pecaminoso do coração, seja da forma que for. É por isso que a gente tem vivido dias loucos, né? Onde as pessoas fazem as coisas mais estranhas, porque ela quer o prazer pelo prazer. Não importa a forma como. E Tiago vai falar para esses crentes: vocês estão se esquecendo que o fato de serem crentes bem intencionados a servirem a Deus, a se comprometerem a fazer mais por Deus, não anula o fato de que vocês continuam sendo carnais. Esses 3 primeiros versículos, então, servem para, mais uma vez, irmãos, nós entendermos que eu e você sermos crentes, o fato de amarmos a Deus, queremos fazer mais a Deus, não anula o fato de que nós temos um embate contra a nossa carne, contra algo que constantemente nos inclinará a satisfazer os desejos do coração e da carne. Se a gente entende isso, nós vamos aplicar várias coisas. Nós vamos vigiar, e nós vamos aqui aplicar algumas coisas que o próprio Tiago também aplica a esses crentes. Mas se a gente entende isso, essa realidade, nós não vamos ser inocentes e bobos o suficiente para poder dizer que nós queremos fazer coisas espirituais e buscar mais coisas para Deus, daquilo que é espiritual, e não estar atentos a essa realidade. E aí, Tiago trata isso com esses crentes. Nos versículos 4 a 6, ele aqui vai repreendê-los, e eu vou ler novamente, porque nós não vamos aqui entrar nos detalhes desses versículos de 4 a 6. Veja como que Tiago repreende esses cristãos que estavam se esquecendo dessa natureza carnal e pecaminosa que permanecia na vida deles, ao ponto deles estarem cedendo aos desejos da carne e, por causa disso, caindo em tentação. Versículo 4, ele diz: infiéis, não compreendeis? Vocês não estão entendendo que vocês não podem viver conforme essa natureza que permanece em vós? Não compreendeis que viver dessa forma é ser amigo do mundo? E ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós. Antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago apresenta essa realidade para esses crentes, que é algo que nós devemos estar cientes,
para a gente não parar no meio do caminho. Seremos tentados porque continuamos tendo uma natureza pecaminosa. Ficou claro, irmãos? Ele vai adverti-los, exortá-los, repreendê-los. E agora nos versículos 7 a 10, que é onde eu quero focar, Tiago vai apresentar algumas aplicações para esses crentes, que é aquilo que eu quero também aplicar à nossa vida, para que, considerando essas aplicações, nós não paremos no meio do caminho. A gente coloca isso em prática, para que a gente chegue ao final do ano, no meio do ano, firmes e fortes com os propósitos que assumimos no meio do caminho, ou no início do ano, perdão. Repetindo então os versículos 7 a 10. Tiago diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Que mais? Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Que mais? Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. E encerra: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Meus irmãos, a gente já considerou isso, mas olhando para essa passagem, Tiago também trata sobre isso implicitamente. Quando nós estudamos lá o capítulo 5 de Gálatas, versículo 17, eu havia dito que, e aqui também no capítulo 1 de Tiago, nós temos uma tendência de não reconhecer os nossos erros, e a gente prefere culpar outras pessoas. Seja Paulo aos Gálatas, seja Tiago aqui na sua carta no capítulo 1, ele diz o seguinte: sendo crentes, seremos tentados. Ao ser tentado, cair na tentação, a culpa não é de Deus. E a gente também tratou sobre isso. A culpa não é do diabo e não é das pessoas. A culpa é sua. Tiago trata sobre esse aspecto aqui. Ele não apenas diz que o problema de cairmos em tentação é por causa da natureza pecaminosa que há em nós, mas porque também ele fala aqui sobre alguém que tem como objetivo da sua existência caída isto. Quem é esse indivíduo que é apresentado por Tiago no versículo 7? Vê se os irmãos aí descobrem. Tudo bom? E aí, irmãos, achou? Qual é a pergunta? Além de nós termos uma natureza pecaminosa, que nos inclina a ceder às tentações, quem tem como objetivo de vida, vamos assim dizer, nos tentar? Vou ver se eu encorajo os irmãos. Vou dar um bombonzinho. Quem que está aí que Tiago diz, irmãos? Infiéis. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Tiago também demonstra que, apesar do nosso próprio coração ser pecaminoso, nós temos aquele que é chamado de diabo. Aquele que é o autor de toda a maldade, que persegue pessoas de bem, criando inimizade entre a humanidade e Deus, instigando ao pecado. O que Paulo fala lá aos Efésios, se não me engano, no capítulo 4 ou 5, que fala sobre a armadura de Deus? 6? Nenhum nem outro. Capítulo 6. O que Paulo fala?
que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra o diabo. Além de nós termos uma luta dentro de nós, do nosso próprio coração, nós temos alguém que nos tenta a cair em tentação. É por isso que Tiago diz, resistir ao diabo. Mas Tiago não está dizendo que a culpa é do diabo. Nesse sentido, então, Tiago orienta sobre o que nós devemos fazer. Lembra que eu havia dito que temos aqui algumas aplicações? Eu só estou apresentando para os irmãos a respeito daquilo que Tiago menciona sobre o diabo, que está implícito, de que além da nossa natureza pecaminosa, nós temos o diabo como aquele que está aí para nos tentar. O que a gente deve fazer diante dessa realidade? Primeiro, sujeitai-vos, portanto, a Deus. A palavra portanto é, de tudo que Tiago disse, a conclusão é, se sujeitem a Deus. Sabendo que vocês têm a natureza pecaminosa, sabendo que o diabo é aquele que os tentará a cair, se sujeitem. Qual é a atitude óbvia que nós, como crentes que vivemos essa realidade, temos que ter para não parar no meio do caminho? Se sujeitem a Deus. Se rendem, obedeçam, aceitem o que Deus quer e não a vontade do nosso próprio coração. E não as vontades do nosso coração que é pecaminoso. É nos sujeitarmos a Deus, não às pessoas, não às políticas, aos governos, às ideologias, às filosofias, aos líderes. Não, é a Deus. Em outras palavras, sujeitar a Deus, entendendo que nós estamos vivendo esta realidade, é nós nos alinharmos, ou alinhar o nosso querer às vontades de Deus reveladas na sua palavra. Isso aqui é importante a gente considerar, meus irmãos, porque não significa que a nossa sujeição é a pessoas que falam aquilo que não tem nada a ver com o que Deus revela na sua palavra. É exclusivamente o que Deus quer, não é o que você entende, não é o que alguém entende, não é o que o mundo diz, mas é o que Deus revela a respeito do que é a sua vontade para nós. E por que disso? Em primeiro lugar, porque a vontade de Deus é o quê? Nós cantamos isso. Boa, agradável, perfeita, santa e certa. Você está entendendo a lógica, irmãos? Nós temos uma natureza que nos inclina a fazer aquilo justamente que é contrário a Deus. Aí o que Tiago está dizendo? Estejam cientes disso. E se sujeitem não aos desejos do coração, mas se sujeitem ao que é a vontade de Deus revelada na sua palavra. Porque é o que Deus revela na sua palavra que é o certo, que é o oposto àquilo que a nossa natureza nos inclina. E Paulo, no texto bem conhecido e citado, capítulo 12 de Romanos, versículo 2, diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos a vossa mente, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que nós temos que nos sujeitar a Deus e não ao nosso coração ou a qualquer outra coisa? Porque nós vamos experimentar o que é bom, agradável e perfeito. A nossa carne e os prazeres da nossa carne nos iludem, achando que aquilo é bom. A gente sabe que não é. Por isso que Tiago diz: se sujeitem a Deus, não à vontade da sua carne.
para que vocês experimentem que é bom, agradável, perfeito, santo, certo. Mas em contrapartida, por que nós devemos sujeitar a Deus e não a nossa carne? Porque nossa vontade, eu acabei de dizer isso, mas só para pontuar, a nossa vontade, preste atenção, é tão ruim que prejudica a nós mesmos. O que o nosso coração e a nossa carne nos inclina a fazer, que a gente acha que é bom, na verdade é tão ruim que isso nos prejudica. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Olha o que Deus fala com Caim, que estava sendo inclinado pelo seu próprio coração pecaminoso, por sua carne, sua natureza carnal, a matar o seu próprio irmão. Gênesis 4, 7. Deus diz, de maneira pastoral, amorosa: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. E olha só, irmãos, o seu desejo será, como é que está aí? O seu desejo será contra ti. Por que nós devemos sujeitar a Deus e não ao desejo do nosso coração? Porque quando a gente se sujeita à vontade de Deus, a gente é feliz, verdadeiramente. Ainda que a gente tenha que negar algo que está lá nos empurrando. Mas por outro lado, porque satisfazer o desejo do nosso coração vai prejudicar nós mesmos. Uma pequena observação aqui do versículo 7 de Tiago, é que o interessante é que Tiago, sabendo da nossa realidade, que o nosso coração é carnal e que o diabo é aquele que nos tenta, começa com, qual é a primeira aplicação aqui de Tiago? Se sujeitem a Deus. Ele não fala assim, lutem contra a sua carne. E ele diz assim, resistam ao diabo. Ele não começa com essas duas coisas. Esse não é o nosso problema? Natureza carnal e o diabo que nos tenta. Ele não começa com isso. Ele começa com, se sujeitem a Deus. Tem um sentido lógico aqui. E qual que é o sentido lógico? É que nós devemos nos sujeitar primeiramente, antes de mais nada, a Deus, porque sem Deus não é possível resistirmos aos desejos do coração e às tentações do diabo. Não dá para a primeira coisa que a gente não dá para a primeira coisa a ser feita eu vou resistir à minha carne e vou resistir ao diabo. Não. A gente depende de Deus para resistir à carne e resistir ao diabo. A gente depende de, em primeiro lugar, se sujeitar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Por isso que Tiago continua o versículo 7 aqui do capítulo 4, dizendo assim, não só se sujeitem a Deus, mas ele fala, chegai-vos a Deus, porque ao chegarmos a Deus, nos chegarmos a Deus, Ele se chegará a nós outros. Por que em primeiro lugar a gente precisa se sujeitar à vontade de Deus e buscar a Ele? Porque ao buscar o favor, a ajuda, o auxílio de Deus, nós vamos conseguir resistir ao diabo e à nossa carne. Não dá, meus irmãos, para a gente achar que nós vamos chegar muito longe sem estar buscando a Deus, sem estar orando, sem estar perto de Deus, achando que nós damos conta
de resistir aos pecados, à nossa natureza pecaminosa e resistir ao diabo por nós mesmos. Não chegamos muito longe se a gente pensa assim. Cedo ou tarde nós vamos cair em tentação. Salmo 124 diz, eu gosto muito desse salmo, diz assim: se não fosse o Senhor que estivesse ou que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando homens se levantaram contra nós, nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Ele conclui dizendo: bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Veja, irmãos, em Mateus capítulo 14, versículos 30 e 31, de certo modo nos ensina sobre essa realidade da qual a gente não dá conta sozinho, de resistir à nossa carne e ao diabo. A gente precisa em primeiro lugar se sujeitar a Deus e se aproximar de Deus, buscar a Deus para que Ele esteja conosco, para que a gente consiga resistir. Diz lá, Mateus 14, 30 e 31, que reparando porém na força do vento, teve medo Pedro, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? O contexto aqui é diferente, mas se aplica a essa realidade. Coisas pequenas podem ser motivo para a gente cair em tentação. Nós precisamos de Deus, se sujeitar a Ele e buscar a Ele. Jesus falou na parábola da figueira, da videira, melhor dizendo, João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada nós não damos conta, irmãos. Cremos em Cristo, temos a certeza da vida eterna, mas a gente não pode esquecer que a natureza pecaminosa só deixará de existir quando a gente partir daqui. Enquanto nós estamos aqui, nós vamos morrer lutando contra os nossos pecados e as tentações. E para a gente vencer, nós não damos conta sozinho. Antes de mais nada, a gente tem que se sujeitar a Deus e buscar a Ele. Porque ao buscar, nós teremos a ajuda que necessitamos para vencer todas estas coisas. Tiago continua, e a gente está chegando ao final. Ainda no versículo 7, na verdade, já tratamos aqui parte do versículo 8, no finalzinho do versículo 8, Tiago diz: outra coisa que devemos então fazer, comecem a se sujeitar a Deus, cientes, desejosos de buscar as coisas espirituais. Precisamos estar cientes dessas duas realidades, somos carnais e o diabo nos tenta. Então Tiago diz: se sujeitem a Deus, busquem a Deus e purifiquem as mãos, pecadores. Vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Só é possível a gente fazer isso se a gente se sujeitar a Deus. Só é possível a gente ter esses sentimentos todos aqui se Deus se aproximar de nós. Porque quando Ele se aproxima, ao buscar a Ele, nós enxergamos o nosso pecado, nós nos entristecemos, nós enxergamos a santidade de Deus, a gente se quebranta, a gente confessa, a gente se arrepende.
E por fim, depois de tudo isso, é que a gente vai resistir ao diabo e, consequentemente, ele fugirá de nós. O que eu entendi aqui, dessa primeira parte do versículo 7, é como se fosse um resumo. Tiago diz assim: se sujeitem a Deus, resistam ao diabo, que ele vai fugir de vocês. Se sujeitando a Deus, vocês estarão aptos a resistir ao diabo e a consequência é que ele vai fugir. E os versículos em sequência é como se fosse o detalhamento dessa primeira aplicação de se sujeitar a Deus. Se sujeitando, fazendo essas outras coisas, nós vamos estar aptos a resistir ao diabo e, consequentemente, ele vai fugir de nós. Entendeu, irmãos? Sem fazer essas coisas, será que a gente dá conta de vencer o pecado? Já conseguiu? Sozinho? Sozinhos a gente dá conta de vencer o diabo? Não, irmãos. A gente só vence, mesmo não buscando a Deus, por causa da misericórdia, do sacrifício. O diabo estava prestes a peneirar Pedro. O que Jesus fez? Eu intercedi por você. Ainda que a gente tenha que fazer, colocar em prática todas estas coisas, e mesmo que a gente não coloque, por causa de Cristo, Deus é misericordioso e não permite que o diabo nos peneire. Mas sozinhos a gente não dá conta. Tiago encerra dizendo: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. A ideia de humilhar não é muito diferente de se sujeitar. Então ele apresenta uma primeira aplicação resumida, ele detalha tantas outras coisas relacionadas a isso, e ele encerra como se estivesse repetindo a mesma primeira aplicação. E ao fazer isso, tem uma promessa: Deus nos exaltará. Valerá a pena, meus irmãos, nós desejarmos buscar mais a Deus e fazer mais as coisas de Deus, para Deus. Estarmos cientes dessa realidade, lutarmos, colocarmos em prática o que é necessário para a gente resistir, chegar ao final, não parar no meio do caminho. Vale a pena, porque Deus nos recompensará. Deus vê todo o nosso esforço, tudo que a gente tem feito. Que dessa forma sejamos crentes, cientes e maduros o suficiente para poder não só desejar, mas chegar ao final, como Paulo disse. Tentando aqui lembrar do que ele diz, né? Desventurado homem que sou. O que eu quero, eu não faço. O que eu faço é o que eu não quero. Por quê? Ele era pecador. Mas ele chega ao final da sua vida e diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que assim a gente possa chegar também, meus irmãos, cientes do que a gente tem aprendido e não parar no meio do caminho. Alguma pergunta? Alguma consideração? Vamos então orar? Encerrando, se coloque de pé. Senhor amado, nós louvamos ao Senhor pelo teu amor. Amor esse que infelizmente o pecado nos impede de enxergar o que é possível ser enxergado. E a verdade, ó Deus, é que nós nunca vamos ter capacidade para entender a dimensão do teu amor. Mas, louvado seja o teu nome, porque
apesar de tudo, nós podemos perceber o teu amor por nós, principalmente através de Jesus Cristo. Amor esse que é manifestado também, ó Pai, em o Senhor ser misericordioso para conosco. De que ainda que nós nos esqueçamos dessa triste realidade, como o apóstolo Paulo disse, desventurado o homem que sou, é de saber, ó Pai, que mesmo sendo falhos, em estar cientes e colocar em prática o que nós necessitamos, nós só vencemos o pecado e vencemos o diabo por causa de Cristo. É por causa dele que podemos perseverar na nossa caminhada com o Senhor aqui neste lugar. Mas, ó Pai, que possamos fazer a nossa parte, que não sejamos inocentes o suficiente para apenas, ó Pai, achar que é suficiente desejarmos fazer mais por Ti, mas termos os nossos olhos abertos, a nossa mente aberta para se lembrar, somos ainda pecadores, seremos tentados e precisamos do Senhor para vencer os nossos pecados, para não cairmos em pecado, para não, ó Deus, sermos vergonha para o Teu nome, para a Igreja de Cristo. Que venhamos fazer a nossa parte, nos sujeitar ao Senhor, buscar ao Senhor, viver de maneira santa, nos humilharmos diante de Ti, para aí sim resistirmos à nossa natureza pecaminosa e ao diabo que nos tenta, porque ele fugirá de nós e o Senhor nos recompensará. Que assim, ó Deus, seja sobre a nossa vida o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Irmão, se